Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Escolhido do Rei. Existia um reinado muito harmonioso e feliz, onde as pessoas viviam bem, produzindo, trabalhando, se confraternizando. O rei era justo e bom, estava tudo correndo muito bem, até que da intimidade do reinado surgiu uma pessoa que queria tomar o lugar do rei. E ela foi minando e propagando as suas ideias de se revoltar, de rebelar-se, e foi construindo adeptos, criando ali a sua argumentação de que algumas coisas podiam melhorar, que algumas coisas estavam muito ruins, e foi crescendo o número de adeptos daquela insurreição, daquela revolta, até que o reinado, que antes era feliz, próspero, passou a ficar totalmente dividido. Aqueles que apoiavam o rei e aqueles que não apoiavam o rei, que apoiavam aquele líder que surgiu de dentro do reinado. E a discussão começou a ficar muito acirrada e as pessoas começaram a ficar muito revoltosas e uns brigando com outros, ofendendo um ao outro. Aquilo começou a ficar, desestabilizar totalmente o reinado. O rei, muito preocupado, chamou um juiz para ser o seu primeiro-ministro. E então um juiz de autoridade chegou ali como primeiro-ministro do rei e passou a fazer leis proibindo isso, proibindo aquilo e proibindo não sei mais o que. E aquelas leis fizeram com que os revoltosos se revoltassem ainda mais. Foi um tiro na água. O rei rapidamente substituiu o juiz por um doutrinador famoso do reino, que arregimentava multidões com seus discursos. E este doutrinador passou a fazer discursos veementes, condenando os revoltosos, condenando a bagunça, acusando criminosos. E o que aconteceu? A revolta cresceu ainda mais com aqueles discursos inflamados. Rapidamente, o rei substituiu o sacerdote doutrinador por um médico muito conceituado, muito querido do reinado. O médico começou a fazer diagnósticos a respeito das revoltas. Então ele começou a acusar as pessoas de loucas, começou a decretar leis que separavam loucos dos não loucos, e aquilo foi uma tragédia que piorou ainda mais a situação que antes era estável daquele reinado. O rei, mais uma vez, substituiu o médico por um líder do seu exército, que, para conter aquela revolta que já estava destruindo a cidade, que já estava acabando com os campos, resolveu colocar ali os seus exércitos e aquilo criou uma revolução civil. Uns começaram a guerrear contra os outros e a baderna e a desestabilização aumentou ainda mais. Neste momento, o próprio líder do exército, que queria o bem daquele povo junto com o seu rei, ele sugeriu ao rei que chamasse um homem sábio. Quem sabe um homem sábio pudesse orientar aquele rei e aquele reinado para uma vida harmoniosa e próspera como era antes. Então, assim foi feito. O homem sábio ficou alguns dias apenas refletindo e meditando antes de agir. E quando ele tomou a sua decisão, ele não criou novas leis, não promoveu discursos inflamados, não recriminou um grupo a despeito do outro, ele não perdeu tempo com zombaria ou diagnósticos inúteis, ele não estimulou a revanche ou a vingança.
Ele simplesmente se dirigiu no foco, ao foco da revolta, aonde o reinado estava mais destruído e mais cheio de revoltosos. E observou que ali faltava casas, faltava teto para as pessoas, faltava comida, faltava instrução, faltava educação, faltava tudo. Então, ele começou a construir casas para as pessoas, começou a abrir oficinas, forjar instrumentos. Com esses instrumentos, ele incentivou que os campos antes incendiados pudessem ser novamente cultivados. Aquilo foi gerando cooperação entre os revoltosos, harmonia, prosperidade. Eles agora tinham uma casa, tinham um trabalho, tinha instrução. Eles agora tinham redescoberto, reencontrado a harmonia da colaboração. Ele abriu estradas para que uns chegassem mais perto dos outros. E aquela discórdia, aquele sentimento de revolta, de revanche foi diminuindo, porque as pessoas agora estavam muito ocupadas em trabalhar, em se sustentar, em aprender, em crescer, e parecia que de algum modo ficar brigando era uma perda de tempo, era uma perda de energia preciosa, era uma perda de uma vida preciosa que estava sendo dada a cada um daquelas pessoas, daqueles cidadãos, daquele reino, para que evoluíssem, prosperassem, colaborassem uns com os outros. Então, o trabalho e o entendimento foi incentivado e ele substituiu a discórdia, a preguiça, a revolta, a rebeldia sem causa. E tudo foi gradativamente voltando ao normal naquele reino. As desconfianças foram acalmando e as pessoas foram percebendo que, afinal de contas, antes eles viviam muito bem juntos e que era muito melhor viver muito bem juntos, e eles passaram a colaborar, independente de quem estava liderando aquele grupo havia decidido que eles viveriam bem, que eles viveriam em harmonia. E com isto, eles só poderiam atrair líderes bons e justos. Essa história me chama muito a atenção, porque toda vez que eu vejo muita discórdia, muita raiva, muita zombaria, eu penso, mas que perda de tempo, quando, na verdade, nós poderíamos estar trabalhando todos juntos para um bem em comum. A nossa instrução, a nossa prosperidade, a nossa vontade de fazer melhor, a construção da amizade que sempre tivemos e devemos até aumentá-la. E cuidando de nós, cuidando do nosso grupo, nós não conseguimos, nós não damos a oportunidade de que pessoas más intencionadas nos contagiem com ideias que só nos fazem perder tempo, ao invés de pegarmos este tempo precioso para construirmos o nosso próprio bem-estar. Essa semana eu vi uma pessoa contando sobre uma pesquisa que foi feita em Harvard por 30 anos, e o resultado dessa pesquisa foi de que se você tem um amigo feliz, apenas um amigo, que você considera uma pessoa feliz, de bem com a vida, este único amigo gera em você uma possibilidade de 15% de você ser feliz também.
Se você tiver 2 amigos que são felizes, de bem com a vida, prósperos, pessoas bacanas, que estudam, que trabalham, que estão motivadas com a vida, aumenta as chances em 30% de você também ser feliz, forte, motivado com a vida. Você já entendeu, né? Se você tiver 3 amigos felizes, aumentam em 45% as chances de você também ser feliz, motivado. Então, a felicidade, a motivação, a harmonia, a solidariedade, a prosperidade contagia como se fosse um vírus que está no ar, só que ela contagia para o bem. Então a gente precisa o tempo todo prestar muita atenção em nós mesmos, em primeiro lugar, mas também naqueles que estão à nossa volta. Se nós estamos nos sintonizando com ideias e com pessoas que geram harmonia na nossa vida, que geram bem-estar, que geram prosperidade intelectual, emocional, inspiracional, para sermos pessoas mais harmoniosas, justas, nobres e boas. Isto faz parte de uma saúde física. Se a gente cuidar da emoção e da cabeça e do psiquismo, o nosso corpo vai se recuperar muito mais rapidamente de qualquer distúrbio músculo-esquelético, físico, orgânico, ou seja lá de que ordem for. E se você é um profissional da saúde, eu quero te convidar a adquirir o curso Roller, o acessório Roller, que é aquele acessório, aquele rolo compridão da fisioterapia, da educação física, do yoga. E nesse curso eu conto um pouco da teoria da liberação miofacial que pode ser conseguida com esse roller e apresento também algumas sugestões de prática. Esse curso está muito bonito e foi feito com muito carinho para você que trabalha com o corpo. Dá uma olhada aqui no link da descrição deste vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!